Bom dia a todos. O ensinamento lido hoje, Fios Espirituais, Meixo Sama coloca muito claro a influência que essa invisível linha, né, com a vida da gente, né, do nosso cotidiano. Eu conheci uma pessoa na juventude, o reverendo nos apresentou, e ele tinha uma faculdade interessante espiritual, que era através dos objetos e através, como aqui no ensinamento, da fotografia, ele conseguia ver a pessoa, saber onde ela está, o que ela estava fazendo, porque ela se transportava para onde a pessoa estava. Então, por curiosidade da própria idade nossa, né, jovem, então a gente frequentava muito a casa dele. E ele falava tudo que a gente tem, os problemas de outras vidas, enfim, nos ajudava bastante a esclarecer muita coisa da nossa vida. Então aí muita gente começou a pedir: leva a minha foto, né? Leva a minha foto, pergunta para mim, né? Aí a gente trazia a foto da pessoa, e aí ele olhava a foto e se transportava, vinha até para o Brasil, né? Ele está agora dormindo e tal, ou está fazendo isso, está fazendo aquilo, essa pessoa é assim, assim, assado. Então tinha essa força espiritual, né? E através dessas experiências, a gente percebeu, né, o quanto é importante ter algo para um endereço seria, né? Quando a gente vai procurar algo na internet, precisamos de algo para digitar ali, para sair, para pesquisar. Sem nada a gente não consegue, né, pesquisar nada. Precisa de algo. Então, no caso, a fotografia remete à pessoa, leva até a pessoa, junto da pessoa. E daí vem a nosso altar, né, que é colocado a fotografia de Meixo Sama, né, que ele mesmo preparou para o altar, né, no caso, né, fotografia dele sentado, e o desenho feito por Meixo Sama, o desenho de Kannon. Então também é uma imagem que faz ligar o fio espiritual nosso, né, e remete à divindade, remete aonde eles estão, né? Então, o quanto é importante esse endereço, objeto sagrado, né? O porquê que eu estou... É porque, como vocês sabem, já teve a abertura para a visitação na Torre de Miroco, e muita gente de diversas religiões estão visitando lá. É muito raro pessoas que não querem adentrar a torre. Em torno de 10 mil pessoas já visitaram a Torre Sagrada. E se a gente falar 1%, é muito ainda da quantidade de pessoas que não quiseram entrar. Se a gente, acho que 10 pessoas no máximo falaram: não, Claro, a gente fala que é livre, não é obrigado, nada, né? Total liberdade. Mas mais ou menos 10 pessoas que não. E aí a gente, conversando com as pessoas têm essa barreira, né? Principalmente quanto a objetos, né, a serem rezados e idolatrados, né? Então, principalmente na religião pentecostal, neopentecostal, Testemunha de Jeová, enfim,
né? O judaísmo, os muçulmanos, quer dizer, eles não têm, né, a imagem propriamente de Deus, nenhum tipo de imagem. Então tem essa firme da igreja, né, da própria, porque teve aquele problema já na época de Moisés, né, que ele sobe a montanha e quando volta tinha um bezerro de ouro, né? Então já é ensinado, né, sobre essa proibição de ter. Então a gente percebe esse entrave, né, dessas pessoas para com a imagem. Dia 12 de outubro nós estamos pensando numa festa, numa homenagem, numa oração à Nossa Senhora, que ali está entronizada. E no dia da entronização, né, que foi feito também no dia 12, nós chamamos um padre, o mais antigo de Ribeirão Pires. Inclusive, ele nem é brasileiro, italiano, né, veio fazer a bênção, a entronização da imagem. E nesse dia, a primeira coisa que ele falou é a importância da imagem, né? Da figura, da imagem, para a gente remeter nosso espírito a ela, né? Ter um endereço certo, né? Então, foi a primeira coisa que ele colocou, porque a Igreja Católica, todos vocês conhecem, não tem esse problema, né, com as imagens, principalmente imagens de santo, a própria imagem de Jesus crucificado, né? É comum nas igrejas católicas. E no budismo também muito comum as estátuas, né? Eu ganhei de presente um livro do Dalai Lama, né? Caminhos da Sabedoria. Ganhei de um membro e eu consegui ler ontem. E eu pincelei algumas coisas do livro, né, para passar para vocês aqui. Então, o principal objetivo, né, do budismo é evitar todo o mal, fazer o bem e purificar o seu próprio coração. Esse é o fundamento básico do budismo tibetano, né? E o Dalai Lama fala muito, né, como fala na católica, né, agir em relação, né, haja em relação com os outros como você gostaria que agissem em relação a você, né? Então isso é básico também na religião católica e também em todas as religiões do mundo, né? A essência da prática do budismo é não prejudicar ninguém, ajudar os outros com o melhor da nossa capacidade, né? Eles falam também, muito interessante, os sentimentos do ser humano e a transformação do sentimento do ser humano. Se a pessoa tem muito orgulho, então, negativamente, ela vai virar uma pessoa presunçosa, sem consideração com os outros. Mas, de alguma forma, mudar a energia desse sentimento vira uma autoconfiança, né? Uma humildade, né? A humildade pode levar negativamente a uma timidez, até patológica, né? Não consegue um sentimento total de impotência, de não conseguir fazer nada, né? Mas, com o lado positivo desse sentimento, uma coragem de servir, importando que seja como ajudar, né? A própria ira, ele explica que normalmente a ira leva à violência, mas canalizando esse sentimento, de alguma forma, posiciona-se pela justiça, né? Então ele explica, principalmente, a nossa olhar para si mesmo, analisar, né? Quase que é confundido no Ocidente com filosofia de vida, filosofia, né, o budismo, porque eles não acreditam na divindade do Supremo Criador. Eles acreditam na iluminação, né?
Então, para eles, o mais importante é a iluminação do ser humano. E para isso existem as estátuas, né? No Zen budismo existem as estátuas em que as pessoas, os monges vão meditar de frente à estátua. É para que, como se fosse um espelho, procurar, né, a divindade que está dentro de cada um de nós. Buscar. Então, ao olhar de frente uma divindade, alguém que já alcançou esse estado de nirvana, de iluminação, ele também procurar alcançar o seu estado de iluminação. Daí as diversas estátuas de Buda, de Kannon, né, existentes no Japão. E, por sorte, né, ter esse costume fez com que tivéssemos peças maravilhosas no quesito arte também, né? A qualidade dos entalhes e a perfeição das estátuas também é um ponto forte da religião budista, né? Então, ele fala assim um exercício muito interessante, porque ele estuda, faz oração, faz meditação durante 5 horas por dia. Ele já é uma pessoa, né, que tem essa iluminação, que tem essa consciência espiritual. Mesmo assim, 5 horas ele devota ao aprimoramento, né? Então ele fala, meu exercício principal, ele se imagina em pé, de um lado, e uma multidão, milhões de pessoas do outro lado, né, perto dele, assim, de frente a ele. Aí ele fala que o que é mais importante, né? O querer, meu querer, ou querer dessa milhões de pessoas. Então ele põe esse exercício para sempre estar voltado ao bem dos outros, né? Então ele explica esses exercícios, né? E ele fala muito que o budismo tibetano coloca como sendo, todos sabem, né, que o budismo prega a reencarnação e que tudo que a gente vive nesse mundo é o que a gente plantou em outras vidas ou nessa própria vida, né? E com isso é muito forte ensinado às pessoas. Então tem uma consciência muito grande sobre este fato. E que se fala muito no Tibete, quando a pessoa tem uma vida maravilhosa, uma vida que não falta nada e que tem tudo de bom acontecendo à vida, de que cuidar com esse tipo de vida, claro que é um acúmulo de virtudes de outra vida, mas que não deixe acabar essas virtudes, porque não é infinito, é finito, né? Chega uma hora que você tem um dinheiro, você gasta, acaba, né? Então ele fala muito sobre isso e o cuidado que tem que ter para não cair nesse erro, porque vem tudo à pessoa, vem toda a sorte do mundo para a pessoa, e tomar bastante cuidado para não cortar esse círculo, né? Continuar fazendo o bem, porque aí a felicidade será eterna, né? As coisas boas vão acontecer eternamente. Até os economistas falam disso, do círculo vicioso e do círculo virtuoso da economia. Melhora o índice econômico, né? Começa a girar a economia, então, girando a economia, aumenta o número de emprego, aumentando o número de emprego, mais pessoas recebem salário, mais pessoas recebendo salário, mais pessoas vão gastar, e aí vai aumentando a economia, é uma coisa que vai crescendo e vai melhorando a economia. Existe o círculo vicioso, que para a economia, parando a economia, mandam pessoa embora, mandando pessoa embora, menos dinheiro, e assim esse é o círculo. Então, espiritualmente falando, tem também este tipo de círculo, né? E que no budismo fala a roda, né? E aí, lendo o livro, por final do livro, ele explica que
528 a.C., Buda, numa das palestras, ele fala que colocou a roda para girar. A roda com 8 raios, né? Então, ele, com 8 regras do budismo, ele pôs para girar. E que ele só vai parar de girar os ensinamentos do budismo quando chegar a hora, quando chegar a chegada de um novo iluminado, quando a chegada de um Maitreya, que no budismo fala, e no catolicismo, como Messias, né? Então, somente com a chegada deste iluminado, a roda vai mudar, né? Vai mudar para as regras desse novo ensinamento. Então, até lá, Buda fala que vai valer as regras, as leis dele. Então, Meishu Sama fala muito sobre a Era da Noite, né? Que, como Buda falando aqui, que regeu todo esse durante período noturno. E agora, com a chegada da Era do Dia, coloca-se a roda, né, da Era do Dia. E isso, no final do livro, fechou para mim, né, a leitura, casando com o que Meishu Sama nos ensina. Porque a grande dificuldade das religiões, porque inclusive ele comenta que participou de muitas orações com várias religiões junto, né? E que ele fala que não é a fazer com que as pessoas entendam o budismo ou o budismo tentar entender o catolicismo, enfim, de outras religiões também. Ele fala que não tem mais tempo. Chegada a hora de um ajudar o outro, independente, né, das suas crenças, né? Um acredita no Deus Supremo, Criador do Universo, outro não acredita. Então são coisas que trazem bastante dificuldade, né, para os membros, para as pessoas. Mas tem uma história muito bacana, hindu, que ele comenta, é uma história muito antiga, que vários iluminados, várias pessoas, gurus, né, pessoas com iluminação, adentra um quarto, uma sala, toda escura. E dentro da sala havia um animal. Então todos vão lá e tocam no animal, e onde toca, o animal era um elefante. Então um toca na tromba, outro toca na orelha, outro toca na perna, na pata, né, do elefante, e todos saem desse quarto escuro e cada um desenha o que tocou. Então saiu vários desenhos, né? A pata que ele sentiu está certa, mas o outro ele imaginou, né? O outro ele fez uma imaginada e montou um animal. E aí mostrando todos os animais diferentes. Mas todos tocaram no animal. E a textura, a rugosidade da pele do elefante, todos sabem, parece uma lixa, né? Aí todos sentiram. E nos desenhos de todos tinha essa textura, né? Mais ou menos as religiões todas tocaram em várias partes. E o que coincidiu com todas as religiões é justamente esse que eu falei do bem, né? Fazer o bem ao outro, né? Independente do nosso bem-estar, fazer o bem para o próximo, né? Todas as religiões falam, né? Então é uma unanimidade. Então por que não, nesses eventos, pegar essa parte onde todo mundo concorda, né? Que é a pele do elefante, todo mundo sentiu. Essa é a verdade, né? E colocar isso em prática. Mas todo mundo fica preso às outras partes que não casam, né? Aí, para a gente, né, com o nascimento de Meishu Sama, colocando os ensinamentos tanto do budismo como do catolicismo, Meishu Sama fala que existe
o Deus criador, e existe também o Deus interior. Então, são partes desse desenho que agora casam, porque a luz se acende e desenha justamente o elefante inteiro, né? Então, todo mundo vai olhar e falar, mas a pata é igual, né? Mas a outra parte não é. Mas esse é a realidade, que não era permitido ver durante a Era da Noite. E agora, na Era do Dia, é possível ver a forma completa, né? E vocês sabem, o elefante ele é uma figura, divindade na Índia, né? E eu acrescento mais. Em cima do elefante está Anon sentado, né? Então é isso que Meishu Sama visualizou e colocou, né, no papel, no ensinamento. E com isso traz um elo de ligação entre as religiões. Coloca-se todos os desenhos, né, das religiões, tudo que está de acordo com a Era do Dia, colocar um em cima do outro e conseguir o desenho original, né? Então, é isso que nós acreditamos, né? Meishu Sama coloca, porque na roda de Buda, ele fala que são os 8 raios da roda. Então, é a crença certa, né? O pensamento certo, a fala certa, a ação certa, o modo de viver certo, o modo de lutar certo, e o sentimento certo, e por final a contemplação certa. Esse é o raio do budismo, né? E aí Meishu Sama traz, né, esse nova ótica dessa roda. É a roda da Era do Dia, que vai girar por sentido construção, sentido felicidades, sentido alegria. Então, aí sim, a crença certa, né, gera o pensamento certo, e o pensamento certo gera a fala certa, e a fala certa gera a ação certa e o modo de viver correto, né? E aí o modo de viver traz para a gente o modo de lutar correto, não na violência, e sim a mudança do interior seu, né? A lutar consigo mesmo. E com isso tudo isso gera um sentimento certo e, por final, a felicidade, que é a contemplação, né, da Era do Dia. Então, posto tudo isso, a gente entende, né, o quanto Meishu Sama colocou praticamente um ensinamento que virou um manual, porque o jeito de escrever de Meishu Sama, diferentemente de muitos livros espiritualistas, ele coloca muito prático, quase que um manual. Quando a gente compra um manual da geladeira ou da máquina de lavar, ele explica tintim por tintim, mas com uma linguagem bem reta, para o entendimento, né? Sem o lirismo, sem a poesia, às vezes usando palavras diferentes e para interpretação. Não, ele coloca certo para não ter dúvida, não ter duas interpretações. Coloca nas palavras certas, corretas, retas, né? E aí muita gente, ao ler, fala, não tem o lirismo, não tem, né, romantismo. E às vezes não entende a objetividade do que ele escreve. Mas a cada ano que passa, a cada passo que a humanidade dá, mais o ensinamento cresce, mais a verdade do ensinamento estava na nossa cara, né? Nós tivemos uma visita de uma instituição que cuidam de crianças com problemas, com necessidades especiais, e uma das senhoras que cuidam deste local, ela comentou com a gente de que há um número crescente de crianças que não interagem mais com esse mundo, né?
Então, aqui ele fala que não tinha, antes não tinha esse problema, né? Como é que fala? Autismo, isso, autismo. E 2004, tinha 1 para cada 150 crianças. Esse autismo de vários tipos de grau, né, do autismo, mas com autismo. Então, 159 crianças. Em 2018, ela fala que já chegou ao número de 37 por 1. Então, em menos de 20 anos, esse número, né, avançou assustadoramente. Os médicos um médico londrino falou que é da tríplice viral, né? E ele mostrou a tese, tudo foi rebatido, enfim, está uma briga na internet. Mas independente de se é ou não é da tríplice viral, alguma coisa é referente a algo que está sendo feito com o ser humano, né? Porque se está aumentando, é por causa de que é algo que está estimulando, né? Muitos falam em diversas teorias, poluição, diversos tipos de medicamento quando está na gravidez, enfim, ninguém sabe. Mas que uma coisa é certa, está aumentando. E vai chegar, daqui a 15 anos, né? Qual que é a proporção? Faça a proporção, 5 por 1, 3 para 1, 1 para 1. Né? Então, o que Meishu Sama nos coloca, nos alerta, é justamente, desde das mais simples modo de vida, né, da não intoxicação do corpo, da alimentação sadia, e da união, né, do espírito com a matéria. Que durante a Era da Noite havia nas religiões essa separação. Tanto é que esse amigo do meu pai, que, né, budista, ele fala que quando materializa no corpo a impureza, ele que não tem o que fazer, vai no médico, né? Então, aí a gente fica assustado, né, quando escuta uma coisa dessa. A gente sabe que ao ministrar Jorei no corpo espiritual, reflete no corpo material, e a impureza material também se dissolve, né? Isso a gente tem inúmeros e inúmeros casos para lembrar, né, de todos vocês. Então, essa é a diferença, né, da Era da Noite para a Era do Dia. Por isso ser um ensinamento tão novo e tão, às vezes, tão difícil. O porquê de estarmos tão na contramão dessa civilização. Mas é que Meishu Sama não quer, o destino não quer que a civilização vá para esse destino, e é para onde está indo, né, que é a própria destruição. Essa doença, essa necessidade especial do autismo, é praticamente viver nesse mundo sem viver. Não interage. Então você não está vivendo aqui, né? Você está vivendo em outra dimensão, outro plano. Isso que é mais triste para os pais, né? E para as pessoas os parentes, as pessoas que amam, né? Esse é o objetivo final do ser humano, né? É isso, para onde que nós queremos ir? Hoje há uma conscientização muito interessante que fala, sem religião mesmo, um modo de vida melhor, uma alimentação sem nada animal, né, como está fazendo muito sucesso. As lanchonetes fast food tiveram que adaptar para esse novo tipo de pessoas que estão querendo mudar o rumo do ser humano, né, querendo trilhar um outro caminho, né, voltar para as origens, voltar para o natural, né. É só isso que Meishu Sama fala, né? Não depender tanto
apenas da parte material, né? Acreditar em tanta fake news. A gente fala tanto da fake news, estamos acreditando piamente em todas as que é colocado para nós. E a gente sabe dos interesses, né? Diversos tipos de interesses atrás de cada notícia, cada rumo que quer que o ser humano trilhe. E agora, né, o mundo está ficando paranoico com o problema de sarampo, né? E a gente escuta falar que por dia são várias pessoas entrando no hospital e que os médicos não sabem, nunca tinham visto sarampo, né? E aí eles enchiam a boca e falavam que tinha erradicado. Quando você erradica de verdade. Por que volta? Porque se volta é porque não erradicou. A toxina está no corpo, a impureza está no corpo. Uma hora o corpo vai reagir e vai querer expulsar, né? Esse é assim que Deus criou. Deus Criador que disse para a menstruação. Então, tudo, colocando isso, pensando nisso, né? Entraremos agora no mês de outubro, preparando para o dia de finados, né? E a gente sempre, todo mês de outubro é bastante conturbado, né? Justamente essa ansiedade dos nossos ancestrais, eles ficam, é hoje, né? Tipo, ficam. Então há uma oração todo dia feita para os ancestrais, né? À medida que vão chegando, os ancestrais vão chegando e a gente vai encaminhando para o Soresh. E para o dia 2, né, uma bonita festa, uma bonita oração em homenagem aos nossos ancestrais. E nós vamos, no dia dos ancestrais, vamos ter um maravilhoso presente para eles. Uma nova casinha. Agora não é mais uma casinha do oratório, onde ficam as fichas. Vai ser um palácio. O palácio folhado a ouro. O presente do nosso reverendo, quando viu num leilão no Japão, comprou e falou: esse vai ser o altar dos nossos ancestrais. Mas o altar era tão grande que depois ficou muito tempo, ninguém conseguia nem mover ele, de tão pesado que é. Mas é maravilhoso, né? E aí a gente vai olhar e, estranho dizer, mas é a nossa futura casa também, tá? Muito obrigado pela presença de todos.